O direito médico é uma área em expansão e extremamente importante para atender as demandas judiciais relacionadas à saúde. Médicos, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, odontólogos, administradores de clínicas e hospitais e inclusive advogados. Todos estão cada dia sendo mais pressionados pela quantidade de normas e regulamentações relacionadas com o seu exercício profissional. O direito à saúde está previsto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal. E o objetivo é que esse direito seja garantido por políticas públicas. Dessa forma, o direito médico tem um papel importante nesse cenário de proteção jurídica às partes envolvidas nos direitos relacionados à saúde e necessita de uma visão mais crítica e profunda do profissional especializado nessa área. De um lado, pacientes estão em busca pelo seu direito à saúde, pela prestação de um serviço com qualidade e pelo reparo de algum dano causado proveniente da prática médica. Do outro lado, profissionais da saúde e instituições médicas procuram seus direitos para a defesa de uma acusação indevida e também buscam orientações jurídicas para atuar de modo preventivo. E para falar sobre esse tema, convidamos o Dr. Caio Graco, que é advogado e professor universitário, especialista em direito público e em direito médico e legislação aplicada à saúde. Advogado atuante na defesa médica, em específico em ações indenizatórias cíveis e procedimentos administrativos junto ao Conselho Federal de Medicina e Conselho Regional de Medicina. Esse programa é exibido semanalmente na NETICA, nas 24 e 524, quartas-feiras às 21h30, quinta-feira às 22 horas, sábado às 21 horas e permanente no site da TV Metrópole News e YouTube. Você está assistindo TV Metrópole. Respeito à vida. Este é o principal objetivo do Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia, INGOL. Fundado em 1992, o Instituto é uma das mais respeitadas empresas nas áreas de auxílio diagnóstico, assistência clínica e terapêutica. Com matriz em Goiânia, na Rua 87, no setor sul, estamos presentes também nas principais cidades do estado de Goiás. Nosso foco é promover saúde com excelência e respeito. Ligue 62 3226-0200. Boa noite. Bem-vindo a mais um programa Debatendo Direito. E hoje falaremos com o Dr. Caio Graco sobre prevenção de demandas jurídicas no direito médico. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo ao programa. É uma satisfação tê-lo aqui conosco essa noite. Muito obrigado. A satisfação minha é imensa em fazer parte desse programa tão importante, cujo assunto é o debate em direito, que é um assunto do nosso cotidiano e da vida de toda pessoa, de todo ser humano. Eu cumprimento meus pares de bancada, doutor Rafael Rodrigues, seja bem-vindo ao programa Debatendo Direito. Obrigado. Doutora Larissa Coimbra, doutor Rafael Zardini. E vamos aos debates. Doutor Caio, o que vem a ser o direito médico, na essência, para que o nosso telespectador, seja da comunidade jurídica, seja da sociedade em geral, possa ter um conhecimento maior sobre esse ramo do direito? Excelente a sua pergunta. Esse ramo, vamos dizer assim, né, do direito, é uma situação que adveio de uma certa, que se comumente chamou de judicialização das ações que envolvam o direito médico. Né? Realmente ele não está dentro de um ramo do direito em si, né? Ele é uma decorrência normalmente do direito civil, da responsabilidade civil, né? Que recai sobre os profissionais da área da saúde e em razão de uma certa progressão de aumento de demandas judiciais envolvendo médicos e áreas da saúde, criou-se essa denominação direito médico. Né? Obviamente que nós temos normas dentro do ordenamento jurídico que regram toda essa relação médico-paciente, hospital-paciente, clínica-paciente. Então existem normas específicas, né,
que regulam essas relações jurídicas. Doutor Caio, vamos começar pelo médico. Juridicamente, qual é a responsabilidade do médico? Bom, a responsabilidade do médico, ela advém principalmente do Código de Ética Médica, que rege a profissão médica, né? E também do Direito Civil, do Código Civil, que prevê a responsabilidade civil daquele que exerce uma atividade profissional. Então, basicamente, o médico, a médica, os profissionais da medicina, eles estão submetidos a duas principais normas. O Código de Ética Médica, que regula a atividade deles sob o enfoque deontológico, e também sob o enfoque do direito civil, né? No caso, a responsabilização civil pelos seus atos. Obviamente que também podem incidir outras normas de caráter administrativo, né, nas regulamentações sanitárias, e também, por vezes, até a regulamentação no âmbito do direito penal. Mas, basicamente, é o Código de Ética Médica e o direito civil. E no que se refere aos hospitais, quais são essa responsabilidade nessa prestação de serviço? Muito boa a sua pergunta. No caso, o Código de Ética Médica, ele é direcionado ao médico. Perfeito. No caso dos hospitais, além de se aplicar o Código de Ética Médica a algumas atividades hospitalares, o direito civil, obviamente, também se aplica o Código de Defesa do Consumidor, né? Porque, inclusive, a responsabilização objetiva, né, desses prestadores de serviço, né, no enfoque na situação de fornecedor de produtos e serviços. Então, é uma normativa também aplicável, extensível também ao Código de Defesa do Consumidor, embora os nossos tribunais, recentemente que eu digo já uma jurisprudência praticamente sedimentada, estão aplicando o Código de Defesa do Consumidor ao médico, né, que eu vejo com uma certa restrição. Muito interessante o que o doutor abordou até agora. Mas uma questão que eu queria suscitar aqui é acerca do erro médico. O que é o erro médico? Essa foi uma expressão que foi cunhada, né, no meio judicial para referir a situações nas quais a conduta do médico vai ter que ser aferida sobre o enfoque da responsabilização subjetiva, até como preconiza o nosso Código Civil e até o Código de Defesa do Consumidor que está sendo aplicado. Então, esse termo erro médico, ele é um termo, até certo ponto, doutrinário, um tanto quanto equivocado, né? Porque você já cunha que só do fato do médico estar sendo demandado em juízo, ele já errou, né? E por trás da conduta médica existem inúmeras variáveis, né? Numa relação médico-paciente, é uma relação é uma via de mão dupla, né? Exige mútua cooperação de paciente e médico. Então, muitas vezes, o médico não errou, mas só pelo fato dele ser demandado em juízo, você já atribui um erro médico. Então, esse erro médico, juridicamente falando, ele, tecnicamente, ele é um conceito duvidoso. Você tem que sempre apurar, isso vai ser feito através na ação judicial de um processo de conhecimento, se realmente a conduta dele foi culposa, negligente, imprudente ou imperito, para verificar se houve o ato ilícito, no caso, um suposto erro médico. Existem inúmeras profissões no Brasil, como nós sabemos, né? Como engenheiro, contador, administrador, economista, enfim, existem inúmeras profissões. E o senhor citou há pouco que essa situação do direito médico, que a atuação desse profissional, seja ele pessoa física, seja o hospital, seja as clínicas, as instituições, as empresas de UTI, seja qual for desse segmento, acabam estando inseridas nesse contexto que recebeu essa denominação de direito médico. Pois bem, eu pergunto, por que chegou-se a criar essa denominação de direito médico no Brasil, se todas as situações tratadas, elas se reportam do direito do consumidor, direito civil, direito penal,
e além de algum direito administrativo envolvendo instituição pública e etc. Seria uma quantidade expressiva? Eu gostaria que o senhor contextualizasse em nível de Brasil e, se possível, fora do Brasil. Como é essa situação? Realmente, o estudo e o desenvolvimento de relações jurídicas médico-paciente, vamos colocar assim, hospital, clínica, médico-paciente, realmente você tem que ter um enfoque jurídico do direito consumidor, do direito civil, do direito penal, do direito administrativo, das normativas deontológicas, sobre o enfoque da atividade médica, porque é uma atividade muito peculiar e muito específica, né? Eu digo assim, para você defender um médico, para você defender um hospital, você precisa conhecer a fundo a atividade que eles desenvolvem. Então, exige do profissional do direito, seja juiz, advogado, né, de defesa ou advogado do autor, do paciente, exige dele um conhecimento aprofundado do cotidiano e das peculiaridades do exercício da medicina. Em razão desse conhecimento específico, se desenvolveu o que pode se denominar assim direito médico. Nos Estados Unidos, que é um país que já tem um índice alto de demandas judiciais, né, eles já têm esse ramo, vamos dizer assim, do direito mais desenvolvido que o nosso, em razão deles serem países que têm um histórico de ações judiciais contra médicos já há um bom tempo, né? Inclusive, nós estamos caminhando em volume de ações judiciais quase que equiparadamente aos Estados Unidos. E a responsabilidade do médico? Ela é de meio ou ela é de resultado? E, complementando, no caso do cirurgião plástico, qual a responsabilidade? Olha, essa é a questão chave, né? No caso da maioria, a jurisprudência, no fim, até o Superior Tribunal de Justiça, ele já fez essa diferenciação. A maioria das atividades médicas são consideradas obrigações de meio. Ele não se compromete com o resultado. No caso da cirurgia plástica, existe uma divisão, né? Porque nós temos a cirurgia plástica, que ela tem fins reparadores, e tem a cirurgia plástica com fins estéticos, ou de embelezamento. No caso da cirurgia plástica estética, que visa o embelezamento, a melhoria estética da pessoa, o Superior Tribunal de Justiça, inclusive com votos da ministra Nancy Andrighi, no sentido que é uma obrigação de resultado. No caso da cirurgia plástica reparadora, ela ainda é considerada uma obrigação de meio. Mas eu tenho uma visão um pouco diferente disso. Por quê? Eu acho que aí é o ponto que eu acho interessante de discussão, embora o Superior Tribunal de Justiça já tenha uma jurisprudência e os tribunais como um todo seguem essa orientação. Eu acho que é um ponto de debate, de debater o direito. Porque o cirurgião plástico estético, aquele que objetiva mudar o contorno corporal, fazer a lipoaspiração, a cirurgia de rinoplastia, ele também exerce a medicina de uma forma cirúrgica e ele também está submetido às intercorrências, às intempéries, que qualquer cirurgia acontece. Então, eu acredito que você levar a ferro e fogo, vamos dizer assim, para o telespectador entender, essa questão de cirurgia de resultado é muito complexa. Você está vinculando esse cirurgião plástico estético a uma situação que às vezes foge do controle dele. Por exemplo, uma paciente foi lá uma prótese de silicone e, independente da conduta do médico, ela é acometida de uma infecção. Essa infecção vai prejudicar a cicatrização dela, vai prejudicar a melhoria estética e, muitas vezes, essa infecção foi um fenômeno que fugiu do controle dele. Ou seja, ele não tem como atingir aquele resultado que, às vezes, até ele conseguiria pela técnica, pela expertise, mas ele não acontece. Os fatores alheios à vontade dele. Então, ele acaba sendo responsabilizado nesse sentido. Mas nós temos que acatar. A jurisprudência ela é bem específica. Cirurgia estética, plástica, de resultado, ela é uma obrigação de resultado. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.
Você está assistindo TV Metrópole. Academia Mega Force Fitness desde 1996. Nossa missão é proporcionar aos clientes saúde e bem-estar através da prática de exercícios físicos. Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Que tal experimentar bolos, tortas de pote, malhas italianas, trufados e outras delícias? Na Fram Brigaderia você encontra essas maravilhas e muito mais. A Fram Brigaderia atende festas e eventos em geral. Faça já o seu orçamento e encomenda pelo telefone 62 98253 4035. O Laboratório Núcleo é uma empresa 100% goiana com mais de 35 unidades. Destaque em exames de hormônios e alergias, referência em provas funcionais endócrinas. Coleta domiciliar, resultados via internet e atendemos os principais convênios. Aberto aos domingos e feriados e 24 horas em hospitais. O Laboratório Núcleo quer atender você. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Você está assistindo TV Metrópole. Estamos de volta para o segundo bloco, tratando hoje com o ilustríssimo Dr. Caio Graco a respeito de prevenções nas demandas de direito médico. Dr. Caio, no que se refere às negativas de transfusão de sangue, o que a legislação diz e o que o Conselho Federal de Medicina também diz? Nesse caso, você está falando das negativas... De transfusão de sangue no que se refere a situações religiosas. Religiosas. Isso. Olha, aí nós temos um embate constitucional, né? A liberdade de crença e credo e o outro direito inafastável, que é o direito à saúde e à vida. É um tema muito complexo no âmbito constitucional, inclusive o Supremo já tem alguns posicionamentos, né? Mas, na prática, o que vem ocorrendo? Nas situações que são menores de idade, por exemplo, filho de pessoas que servem a algum tipo de religião, o médico está plenamente autorizado a optar pela vida, Perfeito. em fazer o procedimento. Aos maiores de 18 anos, portanto, que são absolutamente capazes civilmente, a doutrina e a jurisprudência ainda é um pouco divergente, né? Até se desenvolveu no âmbito da medicina, e aí eu não consigo te explicar tecnicamente, uma forma de fazer a transfusão de sangue desses credos, né? Perfeito. Mas o que eu normalmente oriento os médicos, faça a transfusão de sangue. Perfeito. Faça, opte pela vida, né? Opte pela saúde, porque até juridicamente você, antes de ter um processo indenizatório por desrespeitar um credo, do que ter um processo, muitas vezes até um homicídio, que qualquer que seja aí, culposo ou doloso, doloso não vai ter. Então, é um embate constitucional muito interessante, muito discutido, né? Mas o que se tem optado realmente pela vida. Perfeito. Né? Nos menores de 18 anos, nós já temos o médico vai e faz a transfusão. Independente dos pais seguirem o credo e não autorizarem, o médico vai e faz. E ao maior, aquele que é maior de idade, os médicos também têm optado pela vida, pela transfusão de sangue. Embora é um tema jurídico muito difícil de ser enfrentado, né? São direitos e garantias constitucionais, mas a opção é sempre pela vida. E a medicina, como eu te disse, repito, ela já está criando formas, né, de alternativas. E tem uma questão de se mostrar também o lado desses pacientes, né, que algumas religiões, que eles são afastados da comunidade quando eles se submetem, né, à defesa
desses credos, dessas religiões, é nesse sentido. E que ele vai, se ele submeter a transfusão, ele vai ser apartado dessa comunidade religiosa. Então é uma série de embates jurídicos, mas o Supremo já nos deu uma orientação que é mais ou menos nesse sentido que eu te expliquei. Perfeito, perfeito. Aquelas pessoas que estão doentes em hospital, geralmente pessoas que têm doenças terminais, que elas têm uma possibilidade de fazer o testamento para poder resguardar os direitos hereditários delas, o conhecido testamento vital. E eu gostaria que o doutor discorresse sobre ele para nós. Interessantíssima pergunta, porque é um tema novo, né? Que está sendo discutido. O testamento vital, na realidade, nós temos que, primeiro de tudo, tomar muito cuidado com as questões de eutanásia, ortotanásia, né? E as disposições de última vontade. Convencionou-se de utilizar esse nome testamento vital. Na realidade, são disposições de última vontade, ou seja, aquela pessoa que está numa fase terminal da vida e ela fez uma declaração de direito, uma declaração pública, feita por escritura pública, no sentido seguinte: se eu ficar em tal e tal e tal condição física, biológica, que não tenha mais retorno, eu opto pela paralisação dos tratamentos. Ela não pode optar pela extinção da vida, né? Porque aí a gente já estaria margeando eutanásia, ortotanásia, né? Tem até um estudo muito interessante, antigo, do penalista Nelson Hungria, no livro dele, num volume dele, que ele trata do crime de homicídio, pelo menos o volume que eu tenho da coleção do Nelson Hungria, embora eu seja civilista. Eu amo o doutrinador Nelson Hungria, e ele tem um anexo que ele trata desse assunto de uma forma brilhante. E, voltando à sua pergunta, é exatamente isso, ele faz uma disposição. Se eu ficar nessas condições físicas, biológicas, totalmente incapacitado de externar minha vontade, eu quero que paralise os tratamentos. Eu não estou optando pela extinção da vida, porque isso a gente sabe que é vedado no nosso ordenamento jurídico. Então, o testamento vital é nesse sentido. É muito importante, a título orientativo, que as pessoas busquem o cartório, registrem em cartório e, vamos dizer assim, constituam uma espécie de um testamenteiro, que é a pessoa que vai estar ali, né, e fazer a vontade dela ser respeitada. Mas é um tema jurídico ainda de muito debate. Então, no testamento vital, ele pode fazer disposições de última vontade acerca da vida dele e também dos bens? A questão de bens já margeia o testamento mesmo que nós já temos. Sim. Né? Que é muito bem regulamentado pelo Código Civil, a questão testamentária patrimonial. O testamento vital ele é voltado, embora ainda exista muita discussão, à questão da vida dele, da saúde. Olha, se eu ficar em tais condições que eu não possa mais me comunicar, que eu não possa mais ter uma vida digna, e aí entra o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, eu não quero mais optar. Eu paraliso os tratamentos e tenho uma morte, vamos dizer assim, natural, né? Sem qualquer prolongamento dessa vida. Nós falamos há pouco, inclusive no bloco anterior, sobre os tipos de maior incidência que acontecem, podem acontecer situações, eu nem vou chamar de erro médico, mas situações que podem ser questionáveis, né? Tanto uma cirurgia reparadora, outra embelezadora, que visa resultado e etc. Mas eu pergunto, nessa sua caminhada, já há algum tempo, nesse segmento, como você vê a questão de grau de dificuldade em defesa de casos? Quais os casos de maior complexidade que você poderia citar para nós aqui? Olha, doutor Tênio, fica complicado citar casos. Nós citamos, assim, incidências. Isso. Principal, vamos dizer assim, obstáculo na defesa, que a minha atuação profissional é a defesa, nós sentimos, assim, uma situação mais complexa quando o médico não faz um trabalho, vamos dizer, diário de prevenção. E não gosto de utilizar a expressão blindagem, certo? Essa expressão blindar
o médico, blindar o hospital, não. Um caráter preventivo, de forma que ele também está respeitando os direitos do paciente. No processo judicial, na ação judicial, eu vejo, por exemplo, a falta de documentos, um prontuário médico que não é feito de uma forma completa, falta de orientações, de procedimentos, de condutas, uma evolução clínica que não foi muito bem feita, e situações realmente que ele não consiga ter documentado, e um dos documentos, inclusive, exigidos pelo Conselho Federal de Medicina é o termo de consentimento informado, né? Isso é o grande desafio na nossa defesa, é quando o médico não fez esse trabalho todo antes de vir a ocorrer alguma ação judicial. Frente a isso, se o médico respeitou, informou o paciente, tem toda uma documentação bem feita, né? Aí a gente vai realmente partir para a instrução e ver se ele errou, né? Se ele praticou uma conduta culposa. Mas eu vejo que é muito importante criar essa cultura da prevenção, né? E a prevenção, como eu estava dizendo no início da resposta, ela está diretamente ligada a um direito do paciente, que é o direito à informação. Está previsto no Código de Ética Médica que o paciente tem direito à informação. Tanto que hoje não se fala mais prontuário médico, se fala prontuário do paciente. É um documento que é visando o paciente, a informação dele. Então, se o médico tem essa conduta de informar o paciente das intercorrências, do modo adequado de seguir o tratamento ou de seguir o pós-operatório, ele não só está informando o paciente, como também ele está se protegendo, se precavendo. Então, é uma via que protege tanto o paciente quanto o médico. Nós falamos há pouco sobre a responsabilidade do médico, responsabilidade dos hospitais. Agora eu gostaria de falar sobre a responsabilidade dos laboratórios, sobretudo naquelas situações em que ocorre o erro no resultado, né, daquele exame, daquela coleta. Também no enfoque do direito médico está envolvido a questão do laboratório. O laboratório é um prestador de serviços, né, e ele está jungido e está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, responsabilidade objetiva, independente de culpa. Ou seja, nós sabemos bem o que é esse tipo de responsabilidade, né, basta a demonstração da conduta e o resultado. E nesses casos, realmente, quando é configurada a questão da emissão de um laudo pericial, um laudo médico, um laudo laboratorial errado, realmente ele vai ser responsabilizado. Mas tem que ficar bem claro e evidente por quê. Aí são as peculiaridades do direito médico. O laboratório também não exerce uma atividade matemática. 1 mais 1 é 2. Né? Assim como a atividade médica não é uma atividade matemática. Então, tem uma série de fatores que envolvem a atividade laboratorial que podem influenciar no resultado que ele vai apresentar ao paciente. Né? Teve casos já na jurisprudência e, por exemplo, os laboratórios, embora deram um laudo errado, vamos dizer assim, a priori, sem análise do processo de cognição, e verificou-se que, na realidade, aquele resultado supostamente errado deu-se porque ou o paciente não seguiu uma orientação antes de fazer o exame, ou a coleta do material, né, não foi feita da forma que o laboratório exigiu, e isso influenciou. Então, assim, tem que ficar caracterizada mesmo a conduta ilícita, do ponto de vista civil, né, não penal, do laboratório, por que ele emitiu esse laudo errado. Vai ser necessário uma prova pericial no processo para verificar se realmente esse resultado derivou exclusivamente da culpa do laboratório ou tiveram fatores que influenciaram nesse resultado. Perfeitamente. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Olá, bem-vindos ao Sinta-se Bem. Amamentar é muito mais do que alimentar uma criança.
É uma maneira de fornecer amor cada vez que se pega o filho no colo. E além de fazer com que o bebê se sinta mais seguro e mais tranquilo, também faz muito bem para a saúde das mamães. O leite materno é o melhor e mais adequado alimento para o bebê, sendo que até o 6º mês de idade não há necessidade da ingesta de nenhum outro tipo de alimento, nem mesmo água, uma vez que o leite materno fornece o necessário para a hidratação do bebê até o 6º mês de vida. E não se esqueça, a saúde da mãe é tão importante quanto a saúde do bebê, viu? E o Sinta-se Bem vai ficando por aqui, mas fique ligado que a Unimed Goiânia volta em breve com mais dicas de saúde e bem-estar para você. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás. E por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias: painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás e se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende. O Laboratório Núcleo é uma empresa 100% goiana com mais de 35 unidades. Destaque em exames de hormônios e alergias, referência em provas funcionais endócrinas. Coleta domiciliar, resultados via internet e atendemos os principais convênios. Aberto aos domingos e feriados e 24 horas em hospitais. O Laboratório Núcleo quer atender você. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Você está assistindo TV Metrópolis. Estamos de volta para o terceiro bloco, tratando novamente com o Dr. Caio Graco, especialista em direito médico. Meu querido, no que tange ao trabalho jurídico preventivo, a gente sabe que é de suma importância no Brasil, o brasileiro não tem, às vezes, essa habitualidade de se prevenir, mas no que tange ao direito médico, como que funciona, a finalidade, realmente é efetivo? Eu vou usar a expressão do professor médico Drauzio Varela, que ele falou: a solução para a saúde no Brasil, saúde em termos de sistema de saúde, é a prevenção, a medicina preventiva. Perfeito. Não a medicina curativa, né? Ou seja, depois que aconteceu a doença. Sim. E eu vejo, utilizando analogicamente, a atividade médica. Eu acho que um médico que tenha um trabalho preventivo na sua relação com o paciente, e caso ele venha a ser demandado judicialmente, ele vai estar muito mais protegido. Perfeito. No sentido das coisas ficarem bem esclarecidas. Por isso que eu não gosto do termo blindagem. Perfeito. Porque blindagem dá uma situação assim: eu posso fazer o que eu quiser, até margeando o ilícito, que eu vou ter um escudo, uma blindagem. Não. O serviço de prevenção é um serviço, é uma conduta que você está zelando pelos direitos do paciente, sim, mas também protegendo os direitos do médico. E tem um trabalho muito interessante a ser feito, que não basta somente uma assinatura de um termo de consentimento informado, né, que isso é o mínimo que o Código de Ética Médica exige, mas também é um trabalho de assessoria jurídica para proteger o médico de eventual... Pode acontecer de ser demandado, como a gente pode ficar doente? Sim. Pode, mas se vier, estou plenamente tranquilo do que eu faço, segue os trâmites, os protocolos médicos. É esse trabalho preventivo que é muito interessante. Perfeito. Abordando esse trabalho preventivo, o que pode ser feito efetivamente em relação à proteção dos médicos no exercício da profissão? Olha, a gente toma por base, primeiro de tudo, que é um documento indispensável, inclusive exigido pelo Código de Ética Médica, que é o termo de consentimento informado, ou termo de consentimento livre, esclarecido, que seja. Mas também nós podemos desenvolver um trabalho com o médico na seguinte situação: de que ele formalize nos documentos todas as informações que o paciente necessita, de forma que fique muito clara a relação jurídica, vamos imaginar assim, né? Nós estamos dentro de um debate jurídico, esclarecido ao paciente tudo aquilo que ele pode fazer e o que ele não pode fazer, né?
Então tem uma série de documentos que nós podemos desenvolver para assegurar essa relação da forma mais transparente possível. E obviamente que você está tutelando o médico, né? Eu vi uma vez uma palestra de um cirurgião geral, ele foi presidente de uma associação, eu participei de um evento, e ele falou, a maior proteção do médico é o bom exercício da medicina. E eu concordei com ele, né? Só que eu acho que é algo mais, né? O médico ele não pode ser ingênuo a ponto de eu vou ser um ótimo médico e nada pode me acontecer. Nós somos de uma tradição jurídica documentalista, documentada. Então necessita que você tenha o termo de consentimento, um termo de orientações prévias, um termo de orientações de pós-cirúrgico, pós-tratamento, né? Ou seja, que fique tudo transparente e documentado. Além disso, tem todo um trabalho também que envolve até o que chegamos a um compliance médico, que aí não envolve só o jurídico. O compliance é bom se diga-se que não é uma atividade jurídica, é uma atividade multidisciplinar. Os grandes hospitais, os hospitais de referência no Brasil, já têm esses programas de compliance que envolvem o jurídico, as normas, o administrativo, a questão médica. O que isso faz? A transparência, a ética e, obviamente, que a segurança nesse setor para quem desenvolve essa atividade. Pelo exposto até o momento, vislumbra-se que essas demandas relacionadas à atividade médica e essas pessoas jurídicas que atuam nesse segmento também, elas podem se encontrar ali com atividades do direito penal, do direito civil e também atividades ali, demandas que são extrajudiciais, como por exemplo, representações perante os conselhos regionais, né, da profissão. Então, eu pergunto, essa situação, para esclarecimento aos nossos telespectadores, qual a finalidade de se representar perante um conselho regional de medicina, por exemplo? Nesse caso, o viés, a conduta médica está submetida à apuração civil, criminal e administrativa perante os conselhos de ética dos conselhos regionais de medicina. O que se tem verificado realmente é um aumento desse nível de demanda judicial, demanda extrajudicial. O que acontece? Lá no Conselho de Medicina Regional, e depois, por vezes, pode chegar até o Conselho Federal, que é o órgão máximo administrativo, e muitas vezes até se prolongar para o judiciário essa análise, é a apuração da atividade médica sob o viés ético. Mas o Código de Ética Médica, ele também vislumbra a questão da conduta médica no exercício da atividade. Estaríamos aí numa situação análoga ou muito próxima da responsabilidade civil, né, da culpa. Então, é importante frisar que a defesa administrativa ela é tão importante quanto a defesa civil, embora a defesa administrativa ela vise apurar e talvez até a punição em caráter administrativo, que pode chegar em última hipótese até às vezes a cassação, né, do exercício da profissão. Então a atividade administrativa, essa apuração administrativa, ela tem um viés deontológico, mas vai analisar a conduta do médico no seu exercício profissional. Importante destacar que o Código de Ética Médica é muito similar ao Código de Ética do exercício da advocacia. Ela prevê questões que vão da conduta médica, da questão de remuneração, da questão da publicidade médica. Inclusive existe um órgão dentro dos conselhos, que é o CODAME, que é um órgão que fiscaliza a publicidade médica. Ou seja, várias vertentes da conduta médica vão ser aferidas pelo Conselho Regional. Sobre o seguro de responsabilidade civil do médico, por vezes aqui exercido através de associações de socorro mútuo. Ele é permitido no Brasil? E como que funciona? Olha, esse é um debate jurídico
atual. Existem algumas associações que estão de mutualista, né, que estão preconizando um serviço de seguro. É um tema ainda muito discutido, existem demandas judiciais a respeito, nesse sentido, mas não consegue se configurar esse serviço como seguro. Nós sabemos que a questão de seguro de responsabilidade civil médica, eles têm uma normatização própria, tem que ter registro na SUSEP, que é o órgão responsável pelo depósito dessas apólices. Realmente, as corretoras, as seguradoras têm que seguir uma série de normas. Caso o sinistro vier a acontecer, ele tem que ser adimplido, né? E o que nós vemos é que, infelizmente, tem algumas associações que estão vendendo seguros, né? E, na realidade, não existe uma apólice, não existe um registro na SUSEP. Então, isso é muito importante que os médicos, a classe médica, se atente realmente se ela está contratando um seguro registrado na SUSEP ou ela está se filiando a uma associação. Importante dizer, doutor Zardini, que nós temos um vácuo, vamos dizer assim, jurídico. Elas não são proibidas. Essa associação de proteção mútua, vamos dizer assim, elas não são proibidas. Eles podem criar uma associação no qual os seus associados se protegem, né, pagando um valor de associação. Mas o que elas não podem é vender seguro. Inclusive, pode até se caracterizar uma infringência ao Código de Defesa do Consumidor. Você está vendendo uma coisa que não é aquela ajustada juridicamente. Então, é muito importante, sua pergunta acho que é pertinente, dos médicos, a categoria, a classe médica, às vezes até os hospitais. Realmente, eu estou contratando um seguro, primeira coisa, essa apólice está registrada na SUSEP? Ou eu estou realmente me filiando a uma associação de proteção? Porque no âmbito jurídico é uma situação completamente diferente da outra. Então é importante que os médicos, quando se filiem a uma associação, realmente solicitem um estatuto que me dá a proteção no caso de um sinistro, né? Se eu vier a ser acionado, como é que vai ser esse ressarcimento? Ele tem a ideia da transparência do negócio que ele está realizando, né? Mas, juridicamente, as associações são legais, previstas, e os seguros também, né? São regidos por toda a normatização securitária no Brasil. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Você está assistindo TV Metrópole. Academia Mega Force Fitness desde 1996. Nossa missão é proporcionar aos clientes saúde e bem-estar através da prática de exercícios físicos. Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep, so blame it on the night. Don't blame it on me, don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me, don't blame it on me. Blame it on the night. Que tal experimentar bolos, tortas de pote, palhas italianas, trufados e outras delícias? Na Fram Brigaderia você encontra essas maravilhas e muito mais. A Fram Brigaderia atende festas e eventos em geral. Faça já o seu orçamento e encomenda pelo telefone 62 98253 4035. O Laboratório Núcleo é uma empresa 100% goiana com mais de 35 unidades. Destaque em exames de hormônios e alergias, referência em provas funcionais endócrinas. Coleta domiciliar, resultados via internet e atendemos os principais convênios. Aberto aos domingos e feriados e 24 horas em hospitais. O Laboratório Núcleo quer atender você. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000.
Você está assistindo TV Metrópole. Nós voltamos para o nosso quarto e último bloco com o Dr. Caio Graco, falando sobre prevenção de demandas jurídicas no âmbito médico. Dr. Caio, eu gostaria que o doutor falasse um pouco para a gente sobre os processos administrativos nos conselhos regionais de medicina, quais que são os documentos analisados, o que pode acontecer em relação à conduta médico-paciente nesses processos. É muito interessante sua pergunta. Realmente eu não posso me debruçar sobre casos, né? Porque, primeiro de tudo, todos os processos perante o Conselho Regional de Medicina, eles tramitam em segredo processual. Nós temos uma norma, uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a 2145 de 2016, que é o Código de Processo Ético Disciplinar. É muito semelhante ao processo penal, né? Tem uma fase de sindicância, que seria o inquérito, né? A fase de apuração preliminar da conduta do médico, né? E uma vez dado o relatório no sentido de prosseguimento das apurações, é instaurado o processo ético profissional. Então nós temos duas etapas. Uma primeira que é a sindicância e, se caso entender pelo prosseguimento das apurações, instaura-se o que se chama de processo ético profissional. Inclusive, o processo, a sindicância, se inicia com uma denúncia, muito similar ao processo penal. Tem interrogatório, oitiva de testemunhas. Mas vamos lá à sua pergunta. Como é um conselho médico, né, eles vão se ater principalmente aos documentos do cotidiano do médico. Prontuário do paciente, né, não se fala nem mais prontuário médico, termo de consentimento informado, e demais aspectos documentais, às vezes até uma perícia, sobre sempre um enfoque científico médico, né? Lá é muito importante traçar que o julgamento é feito por médicos e médicas. Então eles não vão se ater a questões doutrinárias, jurisprudenciais. Eu já participei de processos éticos que alguns colegas mencionam doutrina penal, doutrina civil, jurisprudência, e aquilo é praticamente ignorado. Os médicos vão analisar. Primeiro, deixa eu ver o prontuário do paciente. Como é que foi preenchido esse prontuário? Como é que foi a evolução clínica desse paciente? Como é que foi o termo de consentimento informado? Então, ele entrou para fazer uma cirurgia ortopédica. Ele foi informado dos riscos que ele podia ter, de uma cicatrização inestética, de uma intercorrência numa anestesia, do óbito. Então, é importante frisar, tanto para aquele profissional ou advogado que vai atuar na defesa do paciente, como na defesa do médico, é que ele se atenha aos aspectos técnicos científicos mesmo, porque os médicos vão se debruçar sobre essas questões. E, obviamente, com todo esse material, eles aferirem se houve ou não uma conduta antiética do profissional. Então, não sei se eu conseguia resumir muito a sua pergunta, mas a questão é científica, médica. Eles vão se debruçar sobre documentos médicos, às vezes até a realização de uma perícia médica nesses casos. Mas eles podem chegar a alguma solução e trazer alguma ou punição ou restrição a esse profissional? Boa pergunta. Como eu falei, o processo ético profissional, o PEP, comumente mencionado na prática, processo ético profissional, ele é semelhante ao processo penal. Então, a conclusão é condenação ou absolvição. Não tem como no jargão nosso, no processo civil, parcialmente procedente, integralmente procedente ou integralmente improcedente. Não, é absolvição ou condenação. A razão disso, tem uma legislação própria que diz as penas que vai ser aplicadas, que vai desde uma advertência até a cassação mesmo do exercício profissional. Vamos até retroagir no que se refere a uma pergunta passada, que o doutor até suscitou o compliance no âmbito do direito médico. A gente sabe muito bem que está sendo bem falado o compliance no âmbito criminal, no âmbito civil.
E quais são as ferramentas? Como que funciona de maneira pormenorizada para que o pessoal entenda? É interessante. O assunto compliance, ele veio muito em voga na mídia, vamos dizer assim, em geral, em razão das grandes empresas envolvidas na Operação Lava Jato que fizeram os programas de compliance. Né? Então se deu um enfoque muito criminal ao compliance. O compliance ele é muito mais do que uma prevenção criminal. O compliance ele vem de uma governança corporativa, no sentido de que de você estruturar o exercício da sua atividade de forma a diminuir os riscos inerentes a essa atividade. Perfeito. Então, o compliance ele não é uma atividade exclusivamente jurídica. Perfeito. O jurídico é um braço do compliance. Entendo. O compliance ele é muito mais governança corporativa do que jurídico. O jurídico é um viés. Então, nós temos questões administrativas, questões de recursos humanos, questões de política externa, política interna, e uma delas é o enfoque jurídico de tudo, a análise jurídica de tudo isso. O compliance, ele é muito interessante porque ele visa estabelecer regras organizacionais para diminuir os riscos em que a atividade se coloca. Perfeito. E no ambiente hospitalar, médico, que muitas vezes são atividades que estão em alto risco, é muito interessante estabelecer esses programas, né? Porque vai desde um treinamento de um atendente na porta do hospital até o diretor, o CEO do hospital. O legal, o interessante do compliance é isso. Ele é para todos. Perfeito. Né? E às vezes, a gente vê, por exemplo, demandas judiciais que desembocaram no judiciário, que às vezes a pessoa foi mal atendida ou mal orientada na porta de uma emergência. Isso, o compliance busca atenuar esses riscos. Perfeito. Então, é um programa, realmente, que envolve uma série de multidisciplinar de profissionais para atenuar esses riscos que a atividade exercida, médica, hospitalar, laboratorial, se expõe. E eu acho que isso vem em benefício não só do hospital, porque às vezes a pessoa olha, não, mas isso é para proteger o hospital, o médico. Não, é uma situação do paciente também estar protegido. Né? Hoje os grandes hospitais aí de referência, como eu já disse, eles adotam programas de compliance. Isso vem dos Estados Unidos, né? Que os hospitais já têm um programa de compliance. Perfeito. E no Brasil, como que está a aplicação do compliance na medicina e em todas essas empresas que fazem parte desse procedimento aí relacionado ao direito médico? Dr. Tene, ainda, vamos dizer assim, que nós estamos engatinhando. Só realmente que eu tenho conhecimento são os grandes hospitais, referência no Brasil, que já tem um código de ética. Né? Até esse, às vezes, é o nome utilizado para o programa de compliance. Mas a grande rede hospitalar, ela ainda não aderiu ou se conscientizou dessa necessidade. Né? Então, é necessário que os hospitais, de uma forma geral, se conscientizem sobre essa necessidade. E eu já digo, isso é uma real necessidade. Inclusive, o programa de compliance, ele não é exclusivo da rede privada. Também já é possível o compliance na rede pública. Nós já temos no Distrito Federal leis sobre compliance, salvo engano também no estado de Goiás, o governo e a Assembleia, o Poder Executivo também já se debruçaram sobre a necessidade de programas de compliance. E eu acho que isso é interessante e são medidas que vêm a beneficiar a todos, não só a rede hospitalar, médico, mas também ao paciente. Então, assim, nós precisamos evoluir muito, mas já começamos bem. Certo. Dr. Caio, além do compliance, qual a importância do médico e do hospital terem uma assessoria jurídica permanente? Olha, é imprescindível. A atividade médico
e médico hospitalar, e laboratorial também, ela necessita de uma assessoria jurídica permanente. Por quê? Porque o aumento à procura dos serviços médicos cada vez mais, e também nós temos um aumento das demandas judiciais. Hoje o Brasil ele já está quase, como eu disse, margeando aí os índices norte-americanos de demandas judiciais. Então, se você tem uma medicina de alta demanda já, e uma alta demanda judicial, é necessária a presença da consultoria jurídica. Inclusive, os problemas jurídicos são diários, e é um trabalho preventivo, consultivo, de proteger todos os envolvidos, né? Eu não estou aqui levantando uma bandeira só de proteger médico e hospital, não, proteger todos. Todos têm direito à transparência, informação, um atendimento digno, né, um atendimento condizente. E é esse o grande serviço que os grandes hospitais, os grandes médicos estão interessados em oferecer. Então, a assessoria jurídica para regulamentar e orientar, ela é importantíssima e eu reputo que ela é imprescindível, ela é necessária. Um médico, um hospital que já se debruça sobre isso, ele está a passos à frente nessa situação. Dr. Caio, o tema é bastante polêmico e interessante, mas nosso tempo, infelizmente, é curto. Gostaria de agradecer a presença do Dr. Caio Graco, que expôs de forma bastante clara e lúcida acerca do tema que lhe foi proposto. Muito obrigado, Dr. Caio. Obrigado, agradeço imensamente essa banca, e realmente é um tema palpitante, é um tema que envolve todos nós, e espero ter contribuído aí com as informações, embora alguns temas aí que mereciam mais aprofundamento, mas espero ter esclarecido a todos e a população em geral. E de uma forma assim, nós temos uma medicina no Brasil de ponta, né? Nós temos aqui hospitais e médicos de referência mundial, muitas pessoas vêm do exterior buscar o nosso serviço, e que tenhamos uma proteção jurídica no mesmo nível, né? Na mesma altura. Obrigado. Nós é que agradecemos. Tenham todos uma ótima noite. Boa noite. Boa noite.